E nós vamos entrar aqui, como eu mencionei, a temática do programa hoje, meio que temática de ilha, porque o Histórias de Viagem a gente vai falar sobre Kotal. O que você achou de Kotal, nego? A ilha mais bonita que a gente conheceu. Assim... Não, bonita não, acho que mais envolvente, mais cheia de camadas ali, coisas que a gente viveu. Eu acho também porque a gente ficou muito mais tempo lá, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a ilha onde a gente foi mais feliz. Profundo. Ui, o Rafael hoje tá bem inspirado, gente, vocês vão perceber. Mas assim, é porque a gente teve experiências diferentes em Kotal, várias coisas, a gente ficou muito tempo lá. Você lembra quanto tempo exatamente? Não. Eu acho que foi coisa de uns 10 dias, não foi? Não lembro mesmo. Não, acho que foi até mais que isso. Foi mais que isso, é verdade. Agora eu tô pensando, foi tipo, acho que foi uns 15 dias que a gente ficou lá. Mas enfim, a chegada lá foi um tanto turbulento. Você lembra como é que foi? Nossa senhora, ou se lembro. Quem apanha lembra. Quem apanha lembra. Foi assim, traumático. Conta aí um pouquinho disso. Tinha tudo pra ter uma experiência horrível lá, né? Porque a chegada foi péssima. Eu passei muito mal na viagem, que a gente veio de onde, bom? Como que foi a gente saiu de Krabi, na verdade, pegou uma van que foi até o litoral tailandês, o outro litoral, né? Porque Krabi é também litoral, mas atravessou a faixa de continente estreita que tem ali pra se direcionar a Kotal, e de lá a gente pegou uma balsa. Isso. Foi isso, a gente já começou ali com a tensão da van pra colocar as malas e tudo, porque a gente tinha bastante coisa. A gente tava morrendo de medo de não aceitarem as malas. As malas, mas assim, deu tudo certo, ninguém... Assim, né, tivemos olhares, alguns olhares ruins, mas deu certo a van, e aí a balsa foi aquela aventura horrorosa. Foram 2 balsas no fim das contas, a primeira foi até bem tranquila, né, a gente foi primeiro, pegou e foi pra Koh Samui, e de Koh Samui a gente trocou de balsa, você lembra disso? E aí essa balsa foi terrível, porque o mar tava muito agitado, tava atipicamente agitado, tava... eu não lembro qual era o fenômeno meteorológico que estava acontecendo exatamente ali, mas que tava ventando muito, então assim, o mar tava muito, muito agitado mesmo. E a gente pegou uma segunda balsa, que era uma balsa um pouco mais rápida até que a primeira, e aí esse trecho que foi o trecho terrível, né? Que você passou mal do começo ao fim. Não, mas você não lembra que eu passei mal no finalzinho daquela rápida, que tinha as duas asiáticas, aquelas 2 menininhas na frente, que ela me ofereceu o negócio pra eu cheirar, pra melhorar? Sim, eu passei mal ali, tipo, faltando 5 minutos pra chegar, eu passei mal. Sim, você passou mal, mas tipo assim, foi relativamente tranquilo comparado com a outra, né? A outra, mas sim. Começou ali. Tipo, o meu passar mal começou ali. Aí, tipo, eu achei que ia ser só aquilo e pronto. Uhum. E aí, entrei na outra balsa e foi... Porque a gente fez, tipo, uma espécie de escala em Koh Samui, ficou lá um tempinho, aí, tipo assim, deu uma descansada. Eu achei que ali eu ia, né, ter recuperado e tal, mas aí passei mal e teve um cara, eu lembro do cara babaca, que eu tava passando mal, assim, vomitando, e ele olhou assim e falou, olha o banheiro ali, tipo, o banheiro do lado. Você lembra disso? Não lembro disso. Você não tava, eu só te contei. Pode ser. Tipo, eu não tava... Gente, eu não conseguia mexer, eu não tava conseguindo levantar, eu não tinha forças pra levantar, sabe? Pra pensar em ir pro banheiro. Eu só conseguia segurar na barra de ferro que tinha ali da escada, pra eu não ficar, né, não cair. E passei mal ali mesmo. E você não era exceção. A parte de trás da balsa, que é onde a gente tava lotado. Tinha gente com a cabeça assim pra fora, no mar. Eu que sou uma pessoa que não enjoa, é muito raro enjoar com barco, esse tipo de coisa. Eu tava muito enjoado. Nossa, esse dia eu achei que você foi bem forte, viu? Porque eu fiquei ali passando mal, você viu e você andou muito pra pegar minhas coisas, pra ir lá dentro, pegar remédio, pegar coisa. E assim, deve ter durado o quê aquilo? Essa foi viagem? 1 hora. 1 hora, pra mim, durou 5 horas. Não, assim, ou um dia. Mas foi muito sofrido em geral, porque tava balançando muito, tipo assim, a balsa, ela bate na onda e ela sobe e desce e faz aquele movimento ondular junto e manda você pra todo quanto é lado e tal. Então, assim, todo mundo passando mal, a galera vomitando lá no fundo da balsa, assim, gente pendurada na beirada da balsa, olhando pro mar, tentando achar alguma solução pra não passar tanto mal. E assim, quase todo mundo ali tinha tomado remédio e tal, mas assim, chega um ponto que ali tava muito complicado, né? Esse cara mesmo que né, ele falou isso, mas aí depois eu acho que a namorada dele tava com ele ali e falou, foi lá e me ajudou, me deu uma sacolinha. Os dois estavam bebendo cerveja.
Tipo, eu olhava aqui e falava assim, mano, sai da minha Eu lembro desse cara frente. bebendo cerveja lá mesmo. Eles estavam bebendo cerveja, tipo, todo mundo ali passando mal no lado, tá parecendo o violinista do Titanic lá, aquele caos e ele lá, de boa. É, por aí, mas enfim chegamos em Kotal, que era um ponto que a gente desejava muito ao longo dessa viagem. É importante dizer por que Kotal era um objetivo. Quando nós decidimos ir pra Tailândia, uma das coisas que eu decidi que eu ia fazer lá era mergulhar. Porque a Tailândia é um dos lugares mais baratos e bonitos do mundo para você fazer mergulho. E eu já tinha mergulhado, a gente tinha tido uma experiência em San Andrés, na Colômbia. Eu e Isadora mergulhamos juntos, fizemos um mergulho de 10 metros, mergulho tradicional e tal. E logo depois, tipo, uns 3 dias depois, eu fiz mergulho com tubarões, fui até 18 metros, mas eu não tinha tirado licença, não tinha feito curso nem nada. E aí, quando eu tava indo pra Tailândia, eu falei, cara, eu vou fazer os cursos, porque é o lugar mais barato pra fazer. E, porra, é um lugar muito, muito bonito, assim, é um dos melhores lugares do mundo pra mergulhar. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. E aí, me passaram alguns lugares, tem alguns lugares lá que são bons pra fazer isso, Ilha Similan mesmo, que a gente já falou a respeito delas. Eu não lembro se foi em algum dos nossos Conexão Sul-América aqui como host, ou se foi quando a gente tava dando entrevista pra Rafa, mas eu acho que a gente falou de Ilha Similan aqui, não falou? Não tô lembrada. Enfim, a gente falou também com o Gaudio, né, no Mundão. A gente comentou a respeito, que Ilha Similan é um lugar muito bacana mesmo. Era uma das possibilidades, Kotal era outra. Mas o problema de Ilha Similan é que você não pode ficar lá. Então, se eu fosse fazer um curso de mergulho, a Isadora não queria fazer. Isso basicamente significava que eu ia ficar 10 dias no barco e a Isadora ia ficar 10 dias sozinha no continente. E numa cidadezinha que basicamente não tem nada, assim, porque a cidade que você pega o barco para sair para Ilha Similan não tem nada demais, nem a praia é muito bonita, nem nada. Enquanto que em Kotal, você vai ter uma vida típica de ilha. Você vai ficar na ilha de fato. É uma ilha muito bonita, tem muita atividade para fazer, tem muita coisa interessante para fazer. E acaba que tinha essa possibilidade. Eu saía para mergulhar, ficava o dia inteiro mergulhando, voltava, a gente aproveitava a ilha de outras formas também. E eu tava trabalhando, né, também, na época. É verdade, você tava trabalhando, né? Tava trabalhando, então eu precisava de uma estrutura para ter a internet boa, uma mesa decente, cadeiras. Então, foi... A gente inclusive pegou um estúdiozinho pensando nisso, né? Porque a gente precisava disso, né? Com o Robert, que é um cara holandês e radicado lá na Tailândia. Inclusive, eu acabei de ver ele online no Facebook. Então, quem que é esse cara? Aí que eu fui lembrar. É a história mais tradicional da Tailândia, a história dele, a história do Galo, que foi o cara que foi instrutor meu de mergulho na Pura Vida, que é um espanhol radicado na Tailândia também, que é o cara que foi passar 2 semanas na Tailândia e nunca mais foi embora. É a história do Robert, é a história do Galo, é a história de uma galera que você conhece lá. Isso é muito comum, porque a Tailândia é apaixonante, cara. Então, assim... em Kotal mesmo, né? O cara daquele restaurante, primeiro que a gente foi, o que a gente comeu a pizza... Sim. Ele é italiano e a esposa tailandesa, e era muito comum, né? Você vê um cara... Você tá falando daquele na beira da praia mesmo, na beira da praia, que tem areia no chão do restaurante. Não, de fato, é a mesma história no fim das contas, né? Isso acontece muito porque a Tailândia é muito apaixonante, né? Então, assim, é muita gente que faz isso. A história do Galo é basicamente essa também. Ele foi pra lá pra mergulhar e falou, eu quero ter a experiência de mergulho. Foi pra lá, mergulhou, gostou, fez o curso pra virar master e no fim das contas virou instrutor de mergulho e tá morando em Kotal até hoje. Até mandei um abraço pra ele hoje, através do Instagram, que ele tá na Jordânia fazendo uma road trip lá. Eu vi mesmo que ele ia viajar depois de 2 anos saindo da Tailândia. E, nossa, é um cara muito gente boa, a equipe toda era muito boa, foi muito bom mergulhar com eles, e aí eu aproveitei pra fazer o Open Water, que é o curso nível básico, e fazer o avançado também. E aí, assim, tive experiências incríveis de mergulho lá, porque existia um motivo pelo qual eu decidi Kotal. Kotal e Ilha Similan eram os 2 pontos principais, eram os 2 candidatos mais fortes para eu escolher para mergulhar na Tailândia, por um motivo chamado tubarão-baleia. Ator. Era basicamente assim, eu queria muito nadar ao lado de um prédio de 3 andares, sabe? Era basicamente essa experiência que eu queria ter tido e infelizmente eu não encontrei o tubarão-baleia, porque é um animal muito raro. Só que assim, é muito raro, mas os lugares que tem a maior probabilidade de encontrar é lá. É raro, mas acontece com frequência. Depois que eu vou embora onde você acontece. Não está. Depois que eu vou embora do lugar, aconteceu várias vezes, né? Cara, eu fui embora, tipo, uma semana depois, eles postaram vídeo com o tubarão-baleia. Eu falei, cara, não acredito, velho. E eu passei assim, e deixei isso bem claro pro Galo. Falei, eu quero ver o tubarão-baleia, vamos tentar ir, tá? Vamos pros lugares mais prováveis. Tubarão-baleia não queria te ver. Mas assim, é porque é realmente, mesmo num lugar muito provável como Kotal, que tem uma probabilidade muito maior, e mesmo Ilha Similan, não é fácil de encontrar.
Tem lugares no mundo, se eu não me engano, nas Filipinas tem um lugar que você vai encontrar, é certeza, mas é certeza porque eles meio que fizeram uma coisa artificial, tipo assim, eles alimentam os tubarões-baleia lá, eles têm uma permissão governamental pra fazer isso, e no fim das contas o bicho tá cevado lá, então tipo assim, você consegue fazer snorkel com tubarão-baleia lá no fim das contas, mas você consegue por isso. Agora assim, comportamento natural, na natureza, fazendo o seu deslocamento, que geralmente você encontra ele nessas situações, ele migrando de um ponto a outro. No período de migração, que inclusive era o período que eu tava lá. Esse aqui é o mais difícil, né? É o mais difícil. Isso é o mais emocionante, é o mais bacana. Então, tipo assim, você ir lá e ter essa experiência bem artificial ainda é bacana, porque afinal de contas você tá nadando com um prédio de 3 andares. Nossa, bacana, eu não sei como. Não, mas assim, é o maior peixe do mundo, sabe? Assim, maior que ele, só baleias, algumas baleias, mas baleia é mamífero, não é peixe, né? Então, assim, é o maior peixe do mundo. Você ter essa experiência, eu imagino que deve ser muito foda. Eu busquei de todas as maneiras. Vou continuar tentando, Quem sabe ele acaba de chegar aqui na Nova Zelândia. Não, aqui eu já pesquisei, assim, tem muita possibilidade de você mergulhar com orca, com outros tipos de baleia também, sabe? Com golfinho, você faz mergulho, que é muito comum de você ter esse tipo de avistamento, porque aqui o mar é muito frio. Então você não vai ver tubarão-baleia aqui. Mas assim, tem vários outros lugares, inclusive que é muito próximo daqui, que tem uma chance muito grande. A Indonésia, por exemplo, é um deles, era uma das possibilidades que a gente tinha pensado de viajar pra lá também, para tentar encontrar. Mas assim, foi frustrada essa parte, mas por outro lado, eu basicamente mergulhei num dos lugares de vida marinha mais bonito do mundo. É incrível, incrível. Você mergulhar em Koh Tao é uma experiência que é difícil até de descrever. E entre essas experiências eu tive uma outra que foi fantástica, que foi o mergulho noturno, que fazia parte do curso avançado. Que pavor. O curso avançado, entre outras coisas, você faz mergulho até 30 metros de profundidade. Foi o mergulho mais profundo que eu fiz. E além disso, você faz o mergulho noturno. Era uma das possibilidades também. E assim, é uma sensação indescritível, cara. Você imagina se chegar... assim, você não vê absolutamente nada. Mergulha com lanterna, obviamente, você tá vendo onde a lanterna tá apontando. E teve um momento que a gente tava, assim, a mais ou menos uns 25 metros de profundidade, que a gente se ajoelhou, era eu, o Galo e o Nico, que é um amigo argentino que a gente conheceu lá. Nós 3 ajoelhamos no fundo do mar e apagamos a lanterna e ficamos com ela apagada por 1 minuto. Deus me livre. E assim, é basicamente a escuridão absoluta, você não tá vendo nada ali no fundo do mar à noite. Você só tá escutando os barulhos, barulho do mar já que é normal, e além disso o barulho da respiração, porque você tá utilizando equipamento pra isso, né? Então fica aquele barulho, você lembra do barulho do mergulho, não lembra? Eu tô com falta de ar só de você falar. E aí tipo assim, você vai escutando aquilo e a gente falou, a gente vai ficar por 1 minuto desligado aqui, com as antenas apagadas, pra vocês verem como é que é essa sensação. E, cara, é muito louco porque você é um alienígena ali no mar. Você é o alienígena, sabe? Você tá num ambiente que não é nada seu. Qualquer criatura ali é mais poderosa que você naquele ambiente. Qualquer criatura ali tá adaptada. E você é o extra, sabe? É o cara de fora. E você ajoelhado ali, com tudo apagado, assim, dá um certo medo, ao mesmo tempo dá uma adrenalina muito boa. Você abre os olhos, liga a lanterna e tem um tubarãozinho assim, tipo do Nemo. Abrindo um sorriso. Tubarão. E aí, galera? Ali a gente não chegou a ver, mas eu já vi inclusive vídeos de encontro com o Mero, que o Mero é um bicho assim, ele é um predador e a luz ajuda ele a predar. Então às vezes o que acontece a pessoa tá mirando com a lanterna e o Mero tá nadando ao lado dela, ela não vê. Ele tá nadando esperando a pessoa apontar pra um peixe. Aponta o peixe, ele vai lá e come. Você só escuta... ele pega carona. Ele só espera você apontar o rumo pra ele ali, pra ele predar de maneira mais eficiente, sabe? E aí, às vezes tem vídeo, a pessoa filmando com GoPro, por exemplo, no fundo do mar ali, apontando com a lanterna, e de repente ela vira pro lado e o bicho tá lá, assim, do lado da cabeça dela, só esperando ela apontar pra alguma coisa pra comer. Ai, que e é um peixe bem grande. Meu Deus do céu. Mas assim, a gente encontrou alguns pequenos nesse dia, a gente não encontrou um grande mesmo, assim, um puta predador, assim, bacana. Mas, assim, a gente viu muita coisa legal no fundo lá. E, cara, é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo, é mergulho, eu tô louco pra mergulhar de novo, todo dia. Você conseguiu filmar alguma coisa desses? Eu tenho tudo filmado, tá no nosso canal lá. Eu fiz uma seleção de pequenos trechos porque, assim, o mergulho, você não tá vendo coisa, você tá vendo coisa o tempo todo, mas assim, a câmera não pega muito também, porque, assim, às vezes um pouquinho distante tá ali, a GoPro já é uma câmera angulada, então ela meio que aumenta a distância, digamos assim, as coisas parecem estar mais longe que de fato estão. Sim. Então, assim, dificulta um pouco a visualização. Então, tem coisas ali que, pessoalmente, é uma sensação muito mais boa
muito melhor, sensação muito mais empolgante do que você vê na câmera, por exemplo, porque a câmera dá aquela diminuída e você não pegou no momento ideal e tal. Mas se alguém tiver curiosidade pra ver, tá no nosso canal, né? Você o vídeo é bom. Coisas, o vídeo é bom. O que eu tô querendo dizer é, não tenha só essa experiência, sabe? Se você tiver a oportunidade de mergulhar, mergulhe. Porque é uma coisa assim, é uma experiência única na vida, sabe assim, eu ainda não encontrei nada que fosse igual mergulho, e eu tô morrendo de vontade de mergulhar, já procurei lugar aqui em volta que trabalha com mergulho, já conversei com o pessoal, já tá mais ou menos encaminhado aí pra um dia, quando a gente tiver dinheiro pra isso, né? Vai demorar? Vai demorar um cadinho aí, mas enfim, quando tiver tempo e dinheiro pra isso aí, eu quero mergulhar, quero fazer mergulho com baleia aqui. Eu quero, se possível, um dia ter a experiência de fazer mergulho com tubarão branco, que aqui em Bluff tem. Em Bluff tem o mergulho, mas aí, tipo assim, é o mergulho na gaiola, né? Você fica dentro da gaiola e eles te levam lá à profundidade e você pode encontrar tubarões brancos ali. Gente, se tiver algum maluco aqui na Nova Zelândia que tem essa vontade também, ó, chama o Rafael, porque eu não vou. Eu tô dentro, vocês podem falar aí. Eu tô firme. Foi uma das coisas que a gente viu lá em Bluff, né? Quando a gente foi lá, né? Tava fechado, porque no inverno Bluff fecha tudo. É muito, muito frio e, tipo assim, a beira-mar, então esfria mais ainda, que é o negócio todo. É a última cidade da Nova Zelândia. Tipo assim, dali pra frente é só mar. E a gente foi, mas tinha essa loja de mergulho lá, que o pessoal faz esse mergulho com tubarão branco, que eu quero ter essa oportunidade na vida ainda também. Mas assim, cara, mergulhar é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Eu me apaixonei na Colômbia e essa paixão aumentou muito lá em Kotal por todas as experiências que a gente viveu lá, né? Mas assim, as experiências de Kotal não foi só essa parte de praia, de mergulho, que é maravilhosa, que foi muito bacana, né? A gente foi em Koh Nang Yuan, que é o lugar mais bonito que a gente já viu, né? Com certeza. Passei meu aniversário lá. Nossa, assim, é um lugar que vocês precisam ver, vejam uma foto aí, a gente tem no Nossa Vida pelo Mundo, tá fixado lá nas primeiras, uma das fotos que tá fixada lá é de Koh Nang Yuan. Koh Nang Yuan, eu nunca consigo falar. Koh Nang Yuan. Assim, é um lugar muito, muito bonito, foi uma experiência muito bacana, mas Kotal teve uma experiência adicional pra mim. Acho que já deu pra perceber, acho que a gente chegou até a mencionar isso em algum momento, que eu sou uma pessoa muito matutina, né? Se eu quiser dormir até tarde, eu não consigo. Não é só porque eu ponho o celular pra despertar toda manhã cedinho, acordo e tal. Eu acordo querendo ou não. Então, eu sempre acordo cedo. Então assim, eu tinha ali minha programação de mergulho todos os dias, mas eu acordava muito mais cedo do que o horário que era pra mergulhar, então eu tinha um tempo livre pra tomar um café, pra fazer outras coisas, e a Dona Isadora tava dormindo. Gente, dormir é vida, né? E aí, enquanto Nunca vou entender pessoa que acorda cedo por vontade própria. E aí, enquanto isso, eu saía, ia tomar um café, ia fazer alguma coisa. Entenda-se café, quando a gente fala café na Tailândia, isso aí tem vários significados. Um deles é frango frito com arroz. Café da manhã lá é muito comum ser isso. Mas um dia eu tava querendo tomar um café mesmo, assim, um expresso forte e tal, eu tava precisando de um pouco de cafeína mesmo. E isso aí, infelizmente, não é muito forte da Tailândia, não, mas você encontra, dependendo do lugar e tal. E eu achei uma cafeteria no Maps, que é o Gancor Café, que fica lá em Kotal, e vi que estava muito bem avaliado e tal, quase não tinha foto, era uma cafeteria relativamente nova, mas falei, cara, eu quero um cafezinho, vou lá tomar. Cheguei lá, um lugar assim, muito simples, era um quartinho pequeno, de absoluto caos, cara. Era assim, você chegava lá, tinha sofá e decoração que não combinava, assim, aparentemente, que não tinha muita lógica, mas ao mesmo tempo, quando você começava a analisar, ela combinava muito bem, ela casava muito bem, assim. Parece que cada peça ali tem uma história. Exatamente, tudo é carregado de um pouco de história ali. E eu entrei lá e só tinha um gato nesse quartozinho, nesse café. Não tinha mais nada lá, a porta estava aberta, entrei, tinha um gato. E aí lá no o gato te perguntou, o que o senhor deseja, senhor? Por aí. E lá no fundo tinha uma mulher. Aí eu olhei essa mulher e perguntei se era ali o café, porque eu não tinha certeza e tal. Perguntei, ela foi abrir um sorriso, típico tailandês, só que ela não falava inglês, ela entrou e voltou o Jun, que era o dono do café de fato, o cara, cabelo um pouco comprido assim, arrumando o cabelo e tal, aí meio que pediu desculpa por não estar pronta, tipo assim, não estava pronta ali me esperando e tal, e aí me perguntou o que eu queria, eu falei que queria um expresso e tal, ele começou a preparar o expresso lá, botou um som bacana pra rolar enquanto isso e tal, tá lá curtindo, fazendo o café dele e tal, café delicioso, e assim, fui tomando a liberdade de conversar, né? Fui socializar, tava só nós dois ali, tava tomando café e tal, comecei a puxar papo e tudo mais, gostei muito, tranquilo, bacana, vou voltar.
Voltei no dia seguinte, aí voltei, tipo assim, ele tava lá de novo, esperando e tal, perguntou se eu queria o mesmo café, fez o mesmo café, tudo bacana. Tinha um violão pendurado ali na parede, falei, vou perguntar se posso tocar, né? Perguntei, ele falou, pode, fica à vontade e tal. Peguei o violão, comecei a tocar e fiquei brincando ali um pouquinho. Resumindo a história, a gente foi criando uma conexão muito forte ali. Sempre eu chegava ali, quase sempre na verdade, tava só eu e ele. E daí a pouco começava a chegar alguns amigos dele que eram frequentadores assíduos dali, que chegando e puxavam um papo, conversavam um pouco sobre música, e fui conhecendo uma galera desse jeito. E aí tocamos um pouco de blues, eu tocando violão, o Jun na maraca e tal, e foi criando uma certa amizade ali naquele ponto. E aí, assim, um dia a gente estava conversando a respeito de como que ele tinha montado aquilo, porque uma das curiosidades que eu tinha, além de tudo isso que eu falei que parecia um caos absoluto em termos de decoração, tinha ali o cardápio e tal, o símbolo dele era uma imagem de dois caras lutando Muay Thai. Era um desenho à mão de dois caras lutando Muay Thai. E assim, tudo bem, cara, é Tailândia, mas o que tem a ver, cara? Eu olhei ali, tipo assim, tinha um relógio que era um vinil antigo do Bob Marley, que o cara fez o relógio usando vinil, tinha vários posters de festivais, enfim, tinha muita coisa ali de rock dos anos 70, muita coisa diferente, e uma imagem de Muay Thai. E eu, o que tem a ver isso? E aí perguntei, ele me contou que ele era um lutador de Muay Thai. Ele lutava antes e ele teve uma ruptura, na verdade não foi por causa do Muay Thai, ele sofreu um acidente e rompeu os ligamentos do ombro exatamente como a minha lesão. Eu também tive a mesma lesão, só que aí treinando MMA. Rompi todos os ligamentos do meu ombro direito, aconteceu o mesmo que comigo, aconteceu com ele. A diferença é que eu fiz cirurgia e ele não teve condição de fazer cirurgia na época quando aconteceu com ele. Então assim, o meu ombro voltou quase a 100% do que era. O dele fica saindo do lugar, então ele não podia mais treinar, ele não conseguia mais segurar pau, ele não conseguia bater forte, porque o ombro às vezes saía do lugar e ele não tinha condições de continuar lutando. E na Tailândia é assim, cara, se você não consegue lutar, você não consegue pagar suas contas com o Muay Thai, você tem que trocar de ramo, porque ali basicamente a luta é o que paga suas contas, então você luta e vai fazendo dinheiro dessa forma. E aí ele foi e montou o café. Foi a história básica dele era essa. Só que antes dele montar esse café, ele mudou para a Austrália por um tempo, tentou fazer vida lá. Ele e a namorada dele e tal, e a mãe, o pai, enfim, a família toda mudou para a Austrália, começou a morar lá por um tempo. Ele teve uma filha pequena, e assim, não estava dando muito certo na Austrália, entre outras coisas, por questão até de racismo. Ele tinha dificuldade de arrumar um emprego bacana ali, enfim. São questões bastante complexas. E aí ele decidiu voltar para Koh Tao por um tempo, porque Koh Tao é um lugar muito turístico. Quando a gente foi, tava vazio por causa da pandemia, né? Tinha acabado de abrir fronteira na Tailândia e tal, então, tipo assim, tava bem tranquilo. Tava um movimento ok, né? Tipo, agradável, não tava lotado, não tava aquele negócio. Mas fica lotado, fica né? Lotado, em época de quando o turismo tá normal, em época de estação, lá fica muito, muito cheio. E assim, como fica muito cheio, então acaba rolando algum dinheiro. E o que ele decidiu fazer? Ele falou, vou voltar pra Koh Tao, ele tinha nascido ali, vou voltar para Koh Tao por um tempo, vou abrir um café, vou fazer um dinheiro lá e depois volto para a Austrália com algum dinheiro que tenha condição de fazer um investimento e tal, e dar um futuro melhor para minha família e tudo mais. Ele entrou em Koh Tao, ia ficar lá, a ideia dele é ficar uns 3 meses fazendo esse dinheiro. Quando tinha tipo 2 meses que ele estava lá, as fronteiras fecharam por causa da pandemia. Estourou a pandemia, as fronteiras fecharam, ele ficou separado da família dele. Quando eu conversei com ele, tinha 2 anos que ele não via a filha dele pequena. E também assim, não via a mãe, não via a mulher, enfim, não tinha contato mais direto, né? Não via essas pessoas, mas conversava com elas diariamente. Então, tipo assim, era uma situação muito complicada. E aí ele foi comentando, conversando, ele foi me mostrar a foto de Brisbane, na Austrália, que é o lugar onde a mãe dele estava morando. E aí, tipo assim, ele foi pesquisar no Google ali, Brisbane, só para mostrar algumas fotos e tal. Quando ele estava pesquisando, ele descobriu naquele momento, junto comigo, que estava tendo inundações lá. Que tinha morrido a galera por causa de inundação, tinha tido chuva assim muito atípica para a época e para a região, e um rio lá subiu um nível muito rápido, matou muita gente, enfim, destruiu muita coisa lá, e ele não sabia naquele momento ali se a família dele estava no meio. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele nem sabia que tinha aquela inundação. Então assim, ficamos nós dois assim, naquela agonia, naquele desespero, cara, o que tá acontecendo e tal, tava só nós dois ali na hora, e aí ele entrou em pânico, ele não sabia o que fazer, e eu tentando acalmar ele, falei, cara, calma, vamos tentar contato, que forma de contato você tem com a sua mãe e tal.
E na maior parte das vezes ele conversava pelo Messenger, era o mais eficiente pra ele. Eu falei, manda uma mensagem pra ela aí agora, manda aí, pergunta se tá tudo bem, pergunta como é que ela tá, e vamos esperar essa resposta aqui. E aí mandou, e essa resposta não vinha, a gente ficou meia hora ali, e ele desesperado, caminhando de um lado pro outro, mão na cabeça, aquele negócio, eu tentando acalmar ele. Meia hora depois a gente conseguiu a resposta, tava tudo bem. Nossa, que tensão. Foi muito tenso, assim. E, de fato, eles tiveram algum prejuízo. A mãe dele trabalhava numa espécie de concessionária lá e tal, perdeu muito carro e tal. Não é ela diretamente, porque ela só era funcionária e tudo mais, mas assim, não aconteceu nada com eles. Então, no fim das contas, eles estavam bem e tal. Até ele conseguiu notícia de toda a família. Fisicamente, todos bem, todos salvos. E aí, assim, passou esse momento de pânico absoluto, que acabou sendo até um momento de conexão maior, né? Porque eu sofri ali junto com ele, tava tentando acalmar ele e tal, e aí depois se tranquilizou. Aí ele me mostrou umas fotos, mostrou foto da filha dele, a gente conversou um pouco mais. E assim, das várias coisas que eu esperava encontrar em Kotal, eu não pensei que eu ia encontrar um amigo, assim, de verdade, uma pessoa pra você se conectar dessa forma. Então, gente, quando vocês forem a Kotal, vão ao Gancor Café. Além de ser o melhor café da ilha, cara, é um anfitrião que eu não tenho nem palavras pra descrever, é um cara muito gente boa, com uma história de vida muito bonita, mas também com muita história pra contar. É um cara pra você chegar lá, sentar e bater um papo. E voltei lá todos os dias, né? Basicamente todos os dias que eu tava em Kotal. É interessante porque lá não tem nada de comer. Ele não faz nada. Isso que eu ia comentar, que, tipo, eu fui, né, depois você me levou lá. Teve um dia que eu levei Isadora, eu falei, Isadora, tem que conhecer esse lugar e esse cara, não tem jeito. Aí o pessoal chegava com a sacolinha de arroz com frango, com espetinho, né, de carne. Isso. E pra comer aquele arroz, tipo... O arroz espetando. E aí já pedia só o café e tal. Que o que a gente passava a fazer, porque eu já me incluí no meio dos clientes fiéis do Gancor Café. Eu saía, por exemplo, de casa, passava na barraquinha, comprava o frango frito, levava pra lá e pedia o café. Então, tipo assim, todo mundo levava a sua própria comida. A galera carregava a comida e chegava lá e só pedia a bebida. E assim, não tinha só café, né? Você pediu o quê, você lembra? Mocatinho. Moca, né? Tinha assim, várias coisas à base de café. Tudo muito gostoso, né? Tudo assim. Gostoso, As coisas que ele fazia, ele coloca um carinho muito grande. Sim, ele até demora um pouco, né? Porque ele vai com todo cuidado, assim, ele faz questão de fazer a apresentação bonitinha do ele é copo. Meticuloso, né? Olha como que esse cara é gente boa, cara. Uma das coisas que eu esqueci até de mencionar foi a questão do horário de abertura lá, né? Não, e deixa eu falar, se não esqueço. O dia que a gente tava lá, ele saiu pra pagar uma conta. Você lembra? Foi. A gente, nossa, pera aí que eu tinha que ter pagado essa conta aqui, acho que ontem. E rapidinho, já volto. E demorou. Deixou a gente lá. E ficou só nós dois, tipo... E os amigos aí, foi chegando gente depois, aí a gente explicando, ele foi só lhe pagar uma conta. Aí todo mundo já sabia, já era normal, porque isso é comum dele fazer. Cara, você tá ali, você tá tipo na sala da casa de um amigo seu. É essa sensação, sabe? Você não tá num café... numa lanchonete, numa coisa assim, com a qual você não tem conexão nenhuma. Você vai necessariamente criar uma conexão ali, sabe? E você vai sempre conhecer pessoas muito interessantes ali. As pessoas que frequentam ali são muito interessantes. Conheci muita gente bacana lá. Então, assim, é um lugar aí mesmo, cara. E eu tava falando do horário de abertura porque o primeiro dia que eu cheguei tipo 7 horas da manhã lá. E aí, enquanto ele tava preparando meu café, ele perguntou, que hora que você acorda? E eu pensei que ele tava, tipo, puxando papo, sabe, assim, de, o que você faz no seu dia a dia e tal. Eu falei, cara, geralmente eu acordo por volta das 6 horas da manhã. Aí ele falou, não, tá beleza, é porque eu costumava abrir 7. Aí eu fiquei aquilo assim, como assim costumava abrir? Você quer dizer que você vai mudar o seu horário de abertura do café por minha causa? E sim, era isso que ele queria dizer. Exatamente isso, você entendeu. Ele me contou a história de que antes, quando tava com um movimento muito grande, tinha um ferry que saía lá, uma balsa, né, que saía lá às 5 horas da manhã. Na verdade, a balsa saía às 6 da manhã. Mas, em consequência disso, as pessoas precisavam tomar café de madrugada, porque elas estavam indo pegar a balsa. Então, ele acordava às 5, ele abriu o café lá às 5 pra galera tomar café da manhã, e dá tempo da galera tomar o café e depois ir pegar a balsa. Então, assim, essa noção de que ele tem, de que aquilo ali que ele tá fazendo não é só ganhar dinheiro, sabe? O que ele tá fazendo ali, ele tem um amor muito grande por aquilo, ele gosta de agradar as pessoas, que é muito o espírito tailandês. A gente vê no dia a dia, assim, de quer agradar, quer ajudar, quer colaborar com o outro, quer fazer parte da vida do outro positivamente, sabe? Então, assim, gente, vão ao Kotal. Quando tiver essa oportunidade, não perca, porque é um lugar incrível, e se tiver essa oportunidade, não deixe de ir ao Gancor Café, que é um lugar maravilhoso que eu nunca vou me esquecer na vida.